Olá, bem-vinda aqui ao Círculo da Lua Tarot. Eu sou a Diana e nós hoje vamos ver qual é a orientação para ti neste momento, tá? Quero lembrar-te que isto é uma mensagem geral coletiva, não vai ressoar com todos, portanto absorve apenas aquilo que faz sentido para ti, para o teu momento atual, tá? No entanto, se chegaste até aqui, aqui tem uma mensagem para ti, com certeza, tá? Vamos lá então ver qual é a orientação para ti. Vou pedir-te que tu respires profundamente, para te conectares aqui com a tua intuição e com a mensagem. Temos uma rainha de espadas aqui. Ok. Uma rainha de espadas. Ok. Há uma situação, há um momento da vida em que nós precisamos de refletir se as coisas, se as pessoas e se aquilo que nós estamos a fazer continua a fazer sentido para nós. E há determinados momentos da nossa vida que nós precisamos de decidir e escolher entre aquilo que nos faz bem e aquilo que não faz tão bem assim. Então há determinados momentos da nossa vida que nós precisamos de tirar pessoas, de tirar coisas, de cortar com situações. E tu talvez tenhas encontrado aqui esta mensagem, esta leitura, justamente no momento em que tu, de alguma forma, te sentes na dúvida, indecisa em relação àquilo que tu estás a pensar, àquilo que tu estás a refletir, em relação àquilo que tu estás a intuir, ok? Portanto, e em determinados momentos nós também vamos, e não tem mal nenhum, nós pedirmos um auxílio, uma orientação a alguém que já sabe mais ou que já tenha passado por uma situação muito semelhante e que nos possa dar uma orientação. Porque em determinados momentos da nossa vida nós vamos precisar de ir para um caminho completamente diferente. Okay? De experimentar coisas novas, de sermos mais ousados, de sermos mais rebeldes. E se te caíste aqui nesta mensagem, esta mensagem está-te a dizer exatamente isto. Há coisas que tu tens que cortar para que novas oportunidades, para que novas pessoas, para que novas coisas, para que novas situações, para que novas vivências e experiências possam chegar na tua vida. Então talvez a tua indecisão pode-se prender até com questões e com o facto de eu sempre vivi isto, eu sempre estive assim, eu só conheço isto. Mas em determinados da tua vida tu vais precisar de olhar um pouquinho além disto, do que já existe, do que tu já conheces, daquilo que tu já tens vindo a fazer. E às vezes vais ter que quebrar com as tradições, ok? Às vezes é importante, eu ia dizer, criarmos a nossa vida, mas é importante nós cortarmos com tradições, principalmente aquelas que não fazem tanto sentido assim, mais na nossa vida, no nosso momento atual, na nossa situação atual. Então, em determinados momentos, e eu acredito que se chegaste aqui, tu estás num desses momentos em que eu vou para um lado ou eu continuo assim. Eu continuo a fazer o que eu estou a fazer, o que eu sempre fiz, o que toda a gente espera de mim, ou eu vou para um outro lado muito mais desconhecido, pode ser muito disruptivo, pode ser muito rebelde, muito ousado, muito até incoerente, até irresponsável. Alguns podem dizer que é irresponsável e até tu podes considerar, mas isto é irresponsável, isto não é ser responsável. No entanto, talvez seja exatamente aquilo que tu precisas agora. Criar a tua vida, criar a tua história, ok? Criar a tua história. Porque tu talvez tenhas vivido muito a história dos outros. Novamente, há aqui uma certa indecisão em relação aos pensamentos, em relação àquilo que tu tens vindo a pensar, e isto também tem a ver com aquilo que tu tens vindo a fazer e que tu achas que é o certo, porque alguém lá atrás te disse que era o certo, sendo que talvez tu esteja a perceber que pode não ser tão certo assim para ti neste momento, ok? Então, em determinadas alturas da nossa vida, nós vamos ter que ter a coragem e a capacidade para cortar com pessoas que de alguma forma são muito... E é engraçado, nós começamos com uma rainha de espadas e terminamos aqui com o rei de pentáculos, que me parece que pode ser tu com uma outra pessoa, tu estás neste momento com uma rainha de espadas em que estás mais fria e mais, de alguma forma,
não estás a olhar tanto para a parte emocional, porque a parte emocional talvez não faça tanto sentido para ti neste momento, porque talvez te falte essa parte sentimental, essa parte emocional de eu estou aqui porque eu quero estar aqui, entendes? E talvez tu te estejas a lidar com uma pessoa que é exatamente a pessoa que te mantém onde tu estás, mas não é nesse lugar que tu queres estar. Então tu talvez estejas, eu sinto que há aqui esta mesma, aqui uma energia muito de terra, muito fixa, muito, eu lembrei-me até de Capricórnio, de alguém de Capricórnio, é a energia que eu tenho aqui, não é? Ou de Virgem até, mas mais de Capricórnio que eu sinto aqui, de que é alguém que ficou muito na tradição, Saturno, não é? De estar muito ligado a uma tradição, e que por estares aqui nesta energia de eu quero continuar com esta tradição porque foi sempre assim que eu fiz ou que me disseram que tinha que ser, e talvez tu estejas a lidar com uma pessoa que espera que tu ajas dessa forma porque tu sempre agiste dessa forma, e ela espera isso, e tu sabes que ela espera que tu sejas dessa forma, mas a tua vontade é mudar completamente, a tua vontade é fazer alguma coisa completamente diferente. Lá está, não é? Nós temos a energia disruptiva de Urano, a energia que te diz que às vezes faz sentido tu ires numa outra direção e teres outro tipo de... não te limitares só nesse conhecimento, só nessa informação, só naquilo que te disseram que tinha que ser, e talvez faça sentido tu ires noutra direção. Teres mais conhecimento, estudar mais, estares mais... pensar outras coisas. E eu vou dar aqui um exemplo que se fala muito da lealdade. Nós estamos aqui a falar especificamente, eu estou a falar aqui de lealdade, por exemplo, com a nossa família de origem, os nossos pais. E às vezes nós ficamos presos em formas de fazer as coisas e formas de pensar as coisas e de sentir as coisas, porque lá atrás, na nossa infância, nós aprendemos que tinha que ser assim, porque os nossos pais, não é? Essa estrutura, essa tradição, querem-nos assim. Mas talvez esse não é o nosso papel. Talvez o nosso papel seja mais disruptivo, talvez o nosso papel seja mais, eu vou fazer da forma como eu quero fazer, do meu jeito, da minha forma, à minha maneira, como dizem os chutes e pontapés, não é? À minha maneira. E às vezes nós estamos tão presos nessa coisa de fazer aquilo que os outros querem ou que esperam de nós, lá está, a tal energia mais presa, mais tem que ser assim, porque sempre foi assim que eu fiz, porque é uma energia muito controladora, muito controlada, uma energia muito estanque, muito fixa, que talvez imutável, que talvez não se queira mudar, não queira haver essa mudança, ou que não queira haver mudanças. Então eu sinto que aqui, e isto até pode ser, tens que adotar essa energia, ou melhor, essa postura, e repara, a minha garganta de repente começa a querer fechar, começa a querer não falar, começa a querer ficar um pouco, parece que não quer sair aquilo que tem que sair. Então às vezes nós não queremos comunicar, não queremos falar, não queremos conversar, porque temos medo do que aquilo que a outra pessoa vai dizer. Outra pessoa que nós sabemos que espera que nós sejamos desta e daquela forma, mas será que nós queremos ser desta e daquela forma? Entendes? Então talvez seja aqui um momento de tu estás a lidar com uma pessoa talvez controladora, certo, mas talvez tu tenhas que ser também a pessoa que se posiciona, essa pessoa que sabe onde quer chegar, que sabe onde quer ir, que sabe que quer ir num lugar que pode ser desconhecido, mas que quer ir nesse lugar desconhecido para saber quem é, para saber onde está, o que gosta, entendes? Que energia curiosa. Vamos ter aqui uma mensagem final com este oráculo aqui. Vamos lá ver. Aqui. Vamos tapar assim, tá? Temos aqui, repara, eu não vou, esta é uma, que tem aqui atrás os dizeres, mas eu não vou, não acho que seja importante neste momento. Portanto, eu vou apenas e somente dizer-te e a mensagem que está, que a imagem me passa. Há uma certa vulnerabilidade em ti que talvez te faça ter medo de ir contra ou confrontar esta energia mais tradicional, esta coisa mais tradicional, esta pessoa mais tradicional, esta estrutura, esta coisa que tu já criaste.
E talvez haja aqui um medo de perceberes que há uma certa vulnerabilidade em que talvez tu tu tenhas percebido e esteja a começar a perceber agora que talvez tu tenhas usado uma máscara até aqui e tenhas sido alguém que tu não queres ser. E de alguma forma, quando tu te deparas e confrontas com esta situação, com esta coisa, com esta pessoa, com esta tradição, com eu quero seguir numa outra direção, fazer uma outra coisa diferente, muito diferente, tu sabes que há aqui uma vulnerabilidade tua. Tu sabes que há aqui, é como se tu não quisesses mostrar de facto o teu coração, quem tu és, porque talvez haja aqui alguém que pode não gostar e esse pode ser um medo, entendes? Então talvez haja aqui esta energia forte de alguém que se debate em se expor ou não se expor, entendes? Porque se te expuseres, vai haver aqui uma vulnerabilidade que vai ser vista, e tu também podes estar com medo de ver essa tua vulnerabilidade, esse teu coração, essa tua autenticidade, quem tu és de real. Então pode haver aqui um medo que é inconsciente de veres quem realmente tu és, entendes? Então de alguma forma há aqui um coração que se esconde. Será que é por pertencimento? Se eu me mostrar realmente, eu mostrar todas as minhas cores, será que as outras pessoas vão continuar a gostar de mim? É uma pessoa específica aqui. É uma pessoa específica. Será que essa outra pessoa vai continuar a gostar de mim? Será que essa outra pessoa vai querer continuar a estar comigo? Será que eu vou pertencer a esse grupo? Será que eu vou pertencer a essa família, a esse lugar? E a questão é, será que tu tens que pertencer a esse lugar? Será que não está na hora de tu pertenceres num outro lugar que te aceite como tu és? Sem teres que usar uma máscara e estás com joguinhos para tentares ser aceite e te encaixares nesse lugar, nesse grupo? Essa é a questão. Será que não está na hora de encontrares um outro lugar que de facto te faça sentir estares mais leve e mais aceite nesse lugar? Ok? Eu vou-me ficando por aqui, espero que esta mensagem te tenha ajudado e eu vejo-te na próxima leitura. Beijinhos!